capítulo 3 de Gênesis, agora o versículo 8. Versículo 7, como eu disse antes: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele perguntou, e ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. E Deus lhe perguntou: quem disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore, o qual eu proibi você de comer? Disse o homem: foi a mulher que o Senhor me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, eu comi. Então o Senhor perguntou: mulher, que foi isso que você fez? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita você é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, o pó comerá todos os dias da sua vida, e porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz aos seus filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore, a qual eu ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e erva daninha, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, e com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Amém? Diga assim: misericórdia, Senhor. Amém. Essa palavra, ela mostra duas coisas importantes para nós, de como foi a queda do homem, não a queda do homem e da mulher, mas do homem, e a punição por causa dessa queda. Eu pergunto aos irmãos essa noite: qual foi a maior punição depois da queda? Eu já dei um spoilerzinho no começo aqui. Qual foi? A perda da presença de Deus. Porque a própria palavra diz que nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Em Cristo nós recebemos a vitória, porque nem a morte poderá nos separar. Pensa nos homens que morreram depois de Jesus, os apóstolos. Lembra daqueles que foram levados no Coliseu e morreram queimados? A morte não os separou de Deus, mas o pecado, irmãos, ele tem um poder de separar o homem de Deus, e nós vemos isso aqui. O que nós vemos é a maldição se estabelecendo na terra por causa do pecado. E Deus disse ao homem e disse à mulher: olha, a árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o dia que você comer, a punição é morrer. Deus não falou nas entrelinhas que ele não teria mais acesso a Deus. Não falou. E nós vemos que depois de Abel e Caim, só lá em Sete, que o homem voltou a buscar a Deus.
Então nós vamos pegar aqui, queridos, verdades para o nosso coração e verdades que são bem atuais para nós. Porque a única coisa que nos separa da presença de Deus é o pecado. É quando nós entendemos ou quando nós decidimos no coração pelas coisas do mundo, quando nós nos inclinamos às coisas do mundo, ouvimos mais o desejo da nossa carne do que ouvimos a voz do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz: andai no Espírito e não a vez de cumprir a concupiscência da carne. A concupiscência da carne, a Bíblia diz que a concupiscência da carne é o desejo humano. E foi por causa desse desejo que Eva, ao ouvir a serpente, tomou do fruto. Nós vamos ler no texto aqui: visto que o fruto era bonito e desejável para comer. Então a primeira coisa, irmãos, que nós vemos no relato da queda do homem é que o que nos faz pecar, o que nos leva a pecar é algo desejável. Nós, se não tivermos a revelação de Deus, o sangue dele sobre a nossa vida, nós vamos entrar pela veia do desejo. E o desejo, que é a concupiscência, é o que vai sabotar a vida de Deus em nós. A palavra concupiscência, muita gente não sabe, mas a palavra concupiscência significa desejo ardente. O que ficou de punição para Adão e para Eva, nós colhemos até hoje. Não é verdade? O Senhor disse para Eva que ela seria multiplicada. Alguém já viu um parto de um animal? Parto, por exemplo, de uma vaca? Alguém já viu? Alguém já viu? Eu já vi. Ou de uma ovelha? Você não vai ver a vaca gritar, por pior que seja o parto. Mas a mulher sente dores terríveis. A consequência do pecado, irmãos, é sofrimento. A consequência do pecado é peso. E o que Eva faz e Adão faz é tentar culpar o outro por um erro dele. Então a segunda verdade, irmãos, nós temos a tendência de culpar alguém ou outro por um pecado que nós cometemos. Quando Deus vai até Eva aponta: olha, desculpa, vai a Adão aponta: olha, a mulher que você me deu por companheira. O pecado de Adão foi tão grave contra Deus que Deus foi nele. Deus foi: olha, por que você comeu? Como é que você sabe que você está nu? E ele apontou para a mulher. Não tinha problema Eva apontar para a serpente, porque foi a serpente mesmo que a enganou. A serpente me enganou e eu comi. Mas Deus não tinha aliança com Eva, Deus tinha aliança com Adão. É por isso que sobre Adão recaiu o peso de ser aquele que carrega. Nós temos a genealogia, o fruto do pecado. Somos descendentes de Adão. A palavra diz que em Adão todos morrem. Mas para e pensa comigo, como é hoje? Não é assim também? Ah, minha esposa que é um problema. Ah, o meu marido que é um problema. São os meus pais, meus irmãos. Alguém que você convive sempre é empecilho. Dizer que é o outro não vai resolver seu problema. Ninguém vai chegar no céu e vai falar assim: Senhor, eu larguei a minha mulher, eu pequei ou eu adulterei porque ela não me dava atenção. Não vai ter essa desculpa. Da mesma forma não vai ter a desculpa: eu saí de casa porque meu marido não me dava atenção. Pecado é pecado. Quando nós não agimos conforme a palavra de Deus, e só tem uma forma de o pecado ser cancelado. Qual é? Salmo 32 diz: enquanto me calei e escondi o meu pecado, os meus ossos
envelheceram pelos constantes gemidos de dia e de noite. Confessei-te o meu pecado e não escondi mais as minhas transgressões, e o Senhor me perdoou dos meus pecados. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a Jesus? Davi teve essa revelação. Davi teve a revelação daquilo que venceria o pecado antes mesmo do seu descendente vir, porque Jesus é descendente de Davi. E ele é descendente de Davi porque o Espírito Santo habitou a vida de Davi. Que é isso, pastor? Mas o Espírito Santo só desceu em Pentecostes. Davi fala assim: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, mas renova em mim um espírito reto. Espírito reto, irmãos, Davi estava cheio da presença de Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus, mas quando nós nos arrependemos sinceramente, somos genuinamente, buscamos, nos humilhamos, a palavra de Deus diz que através do arrependimento o pecado é perdoado. O que nós vemos aqui, irmãos, é a história daqueles que foram escolhidos e criados por Deus para trazer bênção e governo sobre a terra, mas por causa do pecado perderam. Mas em Cristo nós recebemos a vitória. E a maldição que estava no corpo de Jesus, porque a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. A Bíblia fazia alusão ao azeite. Era necessário que ele fosse moído. Imagina uma pedra de moinho. Uma pedra de moinho pesa meia tonelada, algumas pesam 1 tonelada. Ele foi espremido. Literalmente a tua alma, ela se esvaziou, ele se entregou para ser moído. É por isso que ele é comparado também à oliveira verdadeira, porque Israel é a oliveira, mas Jesus é o representante dela. Então ele foi moído para que dele fosse extraído o melhor para nós. E o que foi extraído melhor para nós, irmãos, nós sabemos, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só pode habitar em nós se nós estivermos limpos. E ele diz na sua palavra: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ministrado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o galho da videira não pode fazer nada se não estiver ligada nela, vocês também, sem mim, não podem fazer nada se não estiverem ligados em mim. Ele é a nossa entrada para o reino de Deus. A Bíblia diz que ele rasgou o véu porque ele tinha uma unção sobre ele. Qual é a unção que ele tinha sobre ele? Ele era sacerdote. E não era qualquer sacerdote. O apóstolo Paulo fala que Jesus era sacerdote da ordem de Melquisedeque. A palavra Melquisedeque são 2 palavras: Malqui, rei; Tzadik, justo. Então ele era da ordem do rei da justiça. Qual justiça? Nós temos o entendimento errado de justiça. Porque Paulo fala, e o próprio Davi fala: Senhor, faça de mim, exerça a sua justiça sobre mim. Parece que Davi não entendia o que estava falando. Porque se Deus fosse pegar a lei para fazer justiça contra Davi, ele matava Davi. Davi foi assassino e adúltero. Mas Davi sabia quem era Deus, ele conhecia Deus. Quantos aqui querem conhecer a Deus? Conhecer a tua graça, conhecer a tua misericórdia, conhecer o Deus de amor, o Deus amoroso que derrama sobre nós o Espírito dele, que nos comove, que nos constrange, porque é o Espírito que nos mostra o pecado e nos ensina a vencer o pecado. Aquilo que veio por Adão e por Eva sobre nós, a maldição do pecado que vem sobre nós, em Cristo foi quebrada, porque a Bíblia diz: maldito o que for pregado no madeiro.
ele canta o salmo, ele lê o salmo, ele diz o salmo. Eliyahu, Eliyahu, lema sabachthani. O Eli, Eli, lema sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Porque naquela hora Jesus estava recebendo na carne, estava recebendo ali no momento da crucificação o meu pecado, o seu pecado. Ele se tornou maldição para pagar o preço exigido da reconciliação com Deus. E para encerrar, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores. Então por que a mulher ainda tem dor de parto? Quando a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, quando ele levou as nossas obrigações, quando ele levou o enfado do homem de trabalhar, de colher o fruto do suor do seu rosto, quando a Bíblia fala, quando ele diz que levou as dores, não são dores de cabeça, amém? Não são dores que você tem porque você vai continuar tendo dor, você vai continuar morrendo, amém? Daqui a 100 anos não vou estar aqui, aliás, ninguém aqui vai estar. Mas as dores que ele levou eram as dores da separação. E ele nos trouxe de volta e nos reconciliou com Deus, porque a Bíblia diz que um dia, quando a trombeta tocar, os túmulos se abrirão e aqueles que morreram em Cristo encontrarão com ele nos ares. E ele diz: e lá não haverá nem choro, nem dor. A criança brincará com a serpente, com a áspide, e o leão comerá do lado da gazela. E ele termina dizendo: e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Você pode dizer amém? Fique de pé. Amém. Diante dessa palavra, amado, essa palavra, onde eu ouvi essa palavra, o Otávio estava comigo, onde eu ouvi essa palavra? Lá no batalhão. Pastor Elcio, né? Pastor Elcio disse essa palavra de outra forma, até muito mais bonita do que eu. Mas aquilo entrou no meu coração, eu falei: eu vou pregar essa palavra, porque nós fomos reconciliados e isso é um privilégio para nós, amém? Então feche os seus olhos. Nós vamos encerrar adorando, declarando para o Senhor que Ele é digno de toda honra, de toda glória. Ele é digno de louvor e de majestade. As suas mãos estão um poder, as suas mãos estão uma graça derramada. Tua palavra diz: como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. A tua presença é melhor do que o mais puro mel, e não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a se comparar. A esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. A vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher
Levante as suas mãos, adore a presença dEle. Nós vamos encerrar declarando para Ele que nós reconhecemos o Teu poder, o poder da salvação pelo Seu nome, da redenção do sangue de Cristo, o poder que quebra as cadeias, que perdoa pecado. Essa noite nos rendemos a Ti, Senhor. Oh, vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Sua glória e bondade, Senhor. Como eu comecei essa palavra, é do coração que procede as fontes de vida. Fala com o Senhor essa noite. Senhor, está aqui o meu coração. Ele é teu coração. O Senhor diz aí: quando Israel era pequeno eu o chamei, mas quanto mais eu chamava, mais longe Israel ficava. Por isso volta para mim, Israel, o Senhor teu Deus. Pai querido, mais uma vez essa noite nos rendemos à Tua palavra, na autoridade do sangue de Jesus e do nome dEle. Mas essa quarta-feira nós pedimos a Ti que derrame a Tua graça, que tire do nosso coração tudo que não é Teu, tudo que nos intoxica, tudo que nos enferma, Pai. Todos os desejos que nos tiram da Tua presença, Pai, e coloca dentro de nós, Pai, a pureza do Teu Espírito. Traga, Senhor, sobre nós o óleo fresco do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo possa nos inundar, possa fazer o nosso coração voltar para Ti, voltar para Ti e voltar para Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua graça derramada na cruz do Calvário através do Teu Filho. Nós damos esse culto para Ti e nós dedicamos a Ti. Seja exaltado toda a honra e toda a glória dadas a Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Reis dos reis. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos em nome dEle. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus? Amém. Nós vamos ter cantina agora. E antes de eu dar a bênção, deixa eu avisar. Na sexta-feira nós temos a abertura da escola de Guerra Invisível. Amém? Quem ainda não fez a inscrição, procure a irmã Cláudia. Levanta a mão aí, irmã Cláudia. A irmã Cláudia está ali e parece que amanhã tem um mutirão, não é isso? Tem um mutirão aqui para fazer a limpeza. Oi? 7h30 mutirão. Então quem puder vir amanhã, vai estar um ensaio aqui rolando, mas a gente vai estar aqui também limpando a igreja para que sexta-feira a gente inaugure. Amém? Então
Nos vemos até sexta, amanhã, o pessoal do louvor aqui, e no domingo, culto 7h30, irmãos. Alguns irmãos estão chegando assim, 7h40, 7h50. Vamos ver se a gente consegue chegar um pouco mais cedo, amém? Para a gente ter um momento de comunhão. E em breve nós vamos ter também o culto de 6 horas. Não falei nem com a Marcela, mas já estou falando agora. Estamos preparando ali o anexo ali para fazer o culto Team, 6 horas de domingo, 6 às 7, culto Team. Aí os Team já vêm para cá, né? No fogaréu, aí o fogo vai descer no culto de 7h30, amém? Estenda a tua mão. Pai querido e Pai amado, nós abençoamos o teu povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante a face e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então estamos liberados. Amanhã